Olá, meu nome é Diego Barreto e você está no Filantropando. O canal de filantropia é um verbo de ação contínua. E um dos grandes temas para quem busca ser bem-sucedido na vida é identificar o principal fator que pode levar alguém ao sucesso. Palestrantes motivacionais, coaches, vendedores de curso na internet, gurus, enfim, todos que falam sobre o assunto querem te vender a poção mágica que pode transformar você em uma pessoa de sucesso. E esse é o santo grau dos coaches. Se você conseguir fazer um levantamento sobre o que é vendido como o grande segredo do sucesso, não vai demorar muito para você perceber que cada um cria a sua estratégia, ou melhor dizendo, a sua palavra mágica. Eu já vou logo dizendo aqui que não sei qual que é essa palavra mágica e posso até afirmar que não acredito em um único fator para determinar o sucesso de alguém. Mas eu posso afirmar uma coisa: ser o mais inteligente com certeza não é um fator determinante para alcançar o sucesso. Digo mais, a inteligência está longe de ser o fator mais importante para o sucesso. Mesmo antes de continuar falando sobre o tema de hoje, não seria inteligente da minha parte eu deixar de pedir para você dar o like no seu vídeo, se inscrever no canal e badalar o sininho para receber a notificação de que chegou conteúdo novo no canal e assim você não vai perder nada, beleza? Vamos lá. Um estudo feito em 1998 na Universidade de Colômbia pela professora Claudia Miller levou um grande número de alunos da quinta série para fazer um teste com vários quebra-cabeças e jogos de raciocínio, jogos lógicos. Alguns desses jogos eram bastante desafiadores, mas independente de como cada criança havia performado, a professora disse para todos os alunos que eles haviam ido muito bem e que se saíram melhor que a maioria. Mas ela informou isso a eles de maneiras diferentes. Para metade da classe, ela disse que eles conseguiram um bom desempenho porque eles trabalharam duro e se esforçaram mais que os outros. E para outra metade, ela disse para eles que o seu desempenho aconteceu porque eles eram inteligentes e talentosos. Depois desse feedback, eles foram presenteados com mais 3 tipos de jogos de raciocínio lógico, cada jogo com um grau de dificuldade diferente: fácil, médio e muito difícil. O que aconteceu a partir daí foi extremamente interessante. Aquele grupo que foi informado que o resultado anterior foi conseguido por serem inteligentes e talentosos, não demonstrou motivação para resolver todos os jogos. Olha que interessante, gastaram muito tempo com os jogos mais fáceis e pouco tempo com os jogos difíceis e ficaram preguiçosos. Olha só. Quando perguntaram o que acharam sobre o teste, eles disseram que foi chato. Sentiu desprezo? Por outro lado, o grupo que foi informado que seu resultado anterior foi fruto do trabalho duro e esforço pessoal, demonstraram-se muito mais motivados para resolver todos os 3 tipos de jogos e gastaram bastante tempo no jogo de maior dificuldade e gastaram um tempo médio maior em todos os outros níveis de jogos, o que foi interpretado como um aumento da motivação para seguir buscando a solução. Perguntado o que acharam do teste, a reação foi satisfação. Eles se alegraram e se divertiram muito durante todo o processo. O que a gente consegue aprender disso? Olha como esse experimento é muito instrutivo pra gente. Ele nos mostra que as pessoas reagem aos desafios da vida e como cada um enfrenta os obstáculos diários. Para ficar mais claro sobre o que esse experimento indica, é preciso saber que existe um conceito chamado de locus de controle. Locus é uma palavra que significa local, portanto, locus de controle é um termo que define onde fica centralizado o controle da sua vida, na sua visão pessoal. Essencialmente, esse locus de controle ele indica o quanto você acredita que tem controle sobre a sua própria vida. Em outras palavras, o quanto esse controle está sob a sua responsabilidade e o quanto depende de fatores externos. Então, usando o exemplo do experimento, o grupo de crianças que foram informados que o resultado no próprio teste foi consequência de sua inteligência e talento, foram levados a acreditar no que é chamado de locus externo de controle, ou seja, eles foram levados a acreditar que os fatores que fizeram com que eles tivessem sucesso na primeira tarefa, como ser inteligente e ter talento, não está sob o controle deles. Isso é algo que a gente não controla. A gente nasce inteligente e talentoso. Está fora da nossa responsabilidade. Portanto, quando a gente coloca o centro de controle fora da gente, aqui estão as pessoas que acham que a culpa sempre está do lado de fora delas mesmas. Tanto pro sucesso como pro fracasso. Ah, foi porque choveu. Ninguém me falou. Foi pura sorte. Dei azar. É porque eu sou feio. Dizem que é assim mesmo. Ele nasceu numa família rica. E assim vai. O outro grupo de crianças que foram informados que trabalharam duro e se esforçaram foram levados a acreditar no que é chamado de locus interno de controle. Nesse caso, trabalhar e se esforçar ao máximo naquilo que a gente faz depende apenas da gente. Assim, aprendemos que quanto mais esforço colocamos sobre uma coisa, maiores os resultados que podemos obter. Exatamente porque acreditamos
que isso depende apenas de nós. O foco está em enxergar que o resultado de suas vidas depende daquilo que eles fazem e como lidam com as coisas, e não daquilo que pode acontecer externamente a eles mesmos. Outros estudos sobre o locus de controle identificam que o locus de controle interno é a chave para se manter motivado por mais tempo. Pessoas que adquiriram uma mentalidade que se concentra apenas em seus esforços e que aprenderam a barrar o efeito de fatores externos, dos quais eles não têm controle sobre a sua própria ação, ganham uma energia maior para se manter focados e seguir em frente sem se abalar. Provavelmente você já deve ter ouvido da boca de algum recrutador do RH a expressão pessoas automotivadas. Isso nada mais do que pessoas que acreditam que se desejam alcançar algum resultado, isso depende apenas do trabalho duro, do esforço próprio. Pessoas assim podem até ser inteligentes e talentosas, mas sabem que inteligência e talento sem trabalho não gera resultado. Ou seja, é melhor ser esforçado do que ser inteligente. Eu já tive a oportunidade de conviver com pessoas que durante as férias vendiam livros de porta em porta para pagar a faculdade. E eu não tenho dúvida de que esse deve ser o trabalho de venda mais difícil de todos, porque passar o dia todo batendo de porta em porta, oferecendo um produto que as pessoas não estão desejando, não têm interesse por aquilo, naquele momento principalmente, exige uma resiliência e uma motivação muito grande. A primeira semana de volta às aulas era cheia de histórias do que aconteceu nas férias, e muitos voltavam para a faculdade apenas para trancar a matrícula porque não conseguiram o suficiente para pagar o semestre. Mas sempre tinha um grupo menor que voltava muito feliz, com condições de não só pagar o semestre inteiro, mas com outros bens adquiridos. Sempre foi muito interessante observar naqueles alunos o que pode ter levado cada um para os resultados tão diferentes. Muitos daqueles que voltavam apenas para trancar a faculdade eram pessoas inteligentes e com vários talentos, mas eram esmagados pelos nãos diários que recebiam de porta em porta. Alguns não conseguiam nem terminar a jornada de um dia de trabalho de tão exausto. Já o outro grupo demonstrava ser blindado contra todo tipo de imprevistos e recusas dos compradores. A impressão que eu tinha é de que enquanto mais nãos ganhava, mais motivação adquiria. Para esse grupo de sucesso, nas vendas não tinha frio, chuva, sol, horário definido de trabalho, alguns trabalhavam até tarde da noite ou não voltavam para casa até conseguir alcançar a meta de vendas diárias. Eles pareciam homens e mulheres inabaláveis. E essas são as pessoas de locus de controle interno. Não importa o que acontece à sua volta, elas aprenderam a se concentrar, e aqui está o segredo, se concentrar naquilo que elas podem fazer. Conseguem visualizar que o processo de trabalho e esforço geram resultado. E por isso não desistem até que esse processo esteja completo. Em finanças pessoais e investimentos, o processo não é diferente. Resultados expressivos, na grande maioria das vezes, acontecem após um longo processo de ações que, somadas, gerarão resultados incríveis. Mas isso leva tempo, e longos prazos de tempo costumam ser desgastantes e cansativos. E isso pode ser frustrante, principalmente para quem está começando e não tem muito dinheiro e deseja ter milhões investidos e começar guardando R$50 por mês, pode causar a impressão de que será impossível. Para quem começa com pouco, desistir parece ser mais fácil do que persistir no processo. Pessoas com locus de controle externo encontrarão desculpas suficientes para falar que não vale a pena, deixarão o processo muito antes de apresentar os primeiros resultados. Manter a motivação e a crença de que os pequenos esforços de hoje trarão resultados no futuro é a chave para chegar lá. Comece com pouco, seja consistente, o processo irá beneficiar os que não desistiram no meio do caminho. Você pode estar aí ouvindo eu falar e vai ser bastante natural se você se identificar com o locus de controle externo ou interno. Foi assim comigo também. Quando eu aprendi sobre esse conceito, logo eu identifiquei onde estava o meu locus. E eu sei que boa parte das pessoas que assistirem a esse vídeo aqui irão se identificar como locus de controle externo e podem estar pensando assim: eu nasci assim, é a maneira como eu vejo o mundo, minha vida é difícil, tenho muitos problemas e etc. Por isso eu quero te dizer o seguinte: eu tenho certeza que a sua vida não é fácil e que as dificuldades são grandes, mas uma coisa eu vou te afirmar: você não nasceu assim, porque o locus de controle não é algo que nascemos com ele, como a inteligência ou o talento. É uma característica adquirida ao longo da vida, que pode ser sim modificada. Tente adquirir o hábito de observar pequenas atividades diárias que você faz e visualizar o processo que foi necessário para chegar naquele resultado. Desde uma faxina na casa, lavar o carro, até mesmo aqueles poucos meses de esforços na academia que você fez, observa o processo e relaciona ele com o resultado que você vai ter no final, que isso vai te ajudar a ganhar confiança de que quanto mais focado você ficar apenas nos seus esforços, mais perseverança e motivação você vai adquirir e mais resultados você vai alcançar. Gostou do conteúdo? Então não deixa de compartilhar com seus amigos, que eles precisam saber disso.
isso. Vou saber qual que é o locus dele. Compartilha nas redes sociais, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo aqui. Te vejo no próximo.